Agora são 7h53. Espaço aberto para o Instituto Vladimir Herzog. O presidente Jair Bolsonaro afirmou recentemente que não existe fome no Brasil e chamou de populista quem diz o contrário. Passar fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas, com físico esquelético, como a gente vê em alguns outros países pelo mundo, afirmou Jair Bolsonaro. Ele também criticou os governos do PT por programas como Bolsa Família, que tirou milhões de pessoas da linha da pobreza e tirou o país do mapa da fome da ONU. A declaração do presidente é rebatida por estatísticas recentes de instituições como a própria ONU, IBGE, o IPEA, e foi criticada por especialistas em economia e evolução de índices sociais no país. Relatório do Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional na América Latina e Caribe 2018, divulgado em novembro pela ONU, mostrou o crescimento da fome no Brasil. O estudo estimou que a desnutrição alcançou 5,2 milhões de brasileiros entre 2015 e 2017, ante os 5,1 milhões calculados para os triênios 2014, 2016 e 2013 e 2015. No triênio 2000-2002, 18,8 milhões de brasileiros sofriam com a fome. Bom, a gente tem como convidada hoje a Tereza Campelo, ela que é doutora em economia, foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. No período em que esteve à frente do ministério, coordenou a elaboração, implementação e execução da Política Nacional para a Erradicação da Extrema Pobreza, o Plano Brasil Sem Miséria. Esse plano foi decisivo para retirar 22 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Coordenou também as políticas nacionais de assistência social e de segurança alimentar e nutricional, além do programa Bolsa Família e Cisternas. E a gente fala com ela, nesse momento, por Skype, Tereza Campelo. De onde você está falando, Tereza? Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer, uma oportunidade de estar aqui com vocês. Estou passando uma temporada como pesquisadora aqui na Inglaterra, 2 anos. Então, estou falando de Nottingham. Aqui Ó, já é meio-dia. então tá certo. Good morning. A gente sempre brinca, né? Quando os entrevistados estão falando de algum outro lugar, a gente dá bom dia na língua. Mas vamos lá, Tereza, como é que você viu, né? Analisa essa declaração do presidente Bolsonaro? Olha, eu acho que essa declaração tem que ser vista, é vista pelos brasileiros e, diga-se de passagem, por quem mais tem nos acompanhado no mundo, com... é um choque, porque o que pode qualquer brasileiro, qualquer governante, qualquer estadista fazer frente a qualquer percentual de dado que mostre que o país tem fome? Quer dizer, olha, nós vamos trabalhar duro para terminar com a fome. Lembra que o presidente Lula disse quando assumiu: eu só vou me sentir realizado, né, na minha missão como presidente quando não tiver mais gente passando fome. Isso significa o quê? Mesmo que a gente esteja falando com 1%, que foi o percentual quando a gente saiu do mapa da fome, o Brasil estava em torno de 1,7% de pessoas passando fome. Qual foi o nosso discurso? Não foi, olha, acabou, agora vamos passar para outro problema. Não, nosso discurso foi: temos que continuar agindo porque não é aceitável que nenhum brasileiro passe fome. E, além do presidente Bolsonaro falar esse absurdo de que é uma grande mentira, é uma pessoa completamente desinformada. Eu acho, inclusive, que não é desinformação, é a forma cínica de justificar, está desmontando as políticas de combate à fome, como foi o programa de aquisição de alimentos, como é o programa de cisterna, como é o desmonte das políticas de agricultura familiar. É a forma cínica de justificar, está desmontando essas políticas, é dizer que a fome não existe mais. E ontem, para nossa surpresa, o ministro responsável pela pasta, que tirou até a fome do nome do ministério, o ministro Terra, disse o quê? Que não, isso não é mais a fome não é mais um problema no Brasil, que nós temos os mesmos percentuais da Noruega. Que é outro absurdo, porque comparar o Brasil com a Noruega, a Noruega tem 5,2 milhões de habitantes. Nós temos no Brasil 5,2 milhões de pessoas em situação de subalimentação.
né? Então, primeiro, 2,5% na Noruega, nós estamos falando de algumas milhares de pessoas. Aqui nós estamos falando de quase 5,5 milhões. Isso era um dado, Marilu, de 2017. Nós temos certeza que esse dado hoje é muito maior, porque de 2017 para cá, o país degringolou, o desemprego aumentou muito, né? A pobreza aumentou muito, e nós vamos ver agora no final do ano com os novos dados do IBGE, se eles não censurarem. Eu estava vendo aqui no seu Facebook, Tereza, que você. Bom, primeiro, muito obrigada por você estar compartilhando essa entrevista no seu Facebook, achei ótimo. Vou começar a pedir para todos os entrevistados fazerem isso, para a gente replicar, né, o nosso jornalismo. E eu estou vendo exatamente esse artigo, né, que você escreveu, uma Noruega de subalimentados, né? Quer dizer, você traz dados, como você já citou aqui, bastante alarmantes, e mostra que realmente essa dupla aqui, como você disse, né, Bolsonaro, Terra, será a tripla carga de insegurança alimentar sobre os mais pobres, fome, obesidade, comida envenenada com agrotóxicos também, né? É isso, daqui a pouquinho a Larissa Mies Bombardi, que fez o Atlas, né, do uso de agrotóxicos no Brasil, conexões com a União Europeia, também estará no nosso jornal hoje e vai falar. Excelente. Que é a Exato. população pobre quem mais é afetada com esse tipo de situação. Agora, você veja que é interessante perceber, primeiro, a fome sempre presente nesses 500 anos de Brasil. O presidente Lula assume, está em torno de 9% da população em situação de subalimentação. Não, isso não é fome. Não, tem várias formas de se tratar a fome. Tem a pessoa que não come nada, tem a pessoa que come farinha com água. Não, essa pessoa está comendo. Não, isso não é suficiente e a gente trata como fome, sim, né? Ou pode chamar de subalimentado. O problema é que, no caso das crianças, é gravíssimo. Uma criança, 3 meses sem comer direito, ela já tem afetado todo o seu desenvolvimento físico e mental, né? Então, a gente tinha em torno de 9% quando o presidente Lula assumiu, caiu para 1,7%. Então, a presidenta Dilma, quando é golpeada, né, ela entrega o país com em torno de 1% da população em situação de fome, que nós não estávamos satisfeitos, estávamos construindo políticas para chegar nesses núcleos, né? Aí já voltou para 2,5% e está caminhando de volta para os 5%. Então, veja, a gente consegue reduzir e rapidamente isso sobe. Fome não é que nem obra de infraestrutura, é preciso de uma ponte, você faz a ponte, o assunto está resolvido. Não, as pessoas comem e precisam continuar comendo. 3 vezes por dia, de preferência, 365 dias no ano. Então não pode dizer, isso aí o PT resolveu esse problema, agora nós vamos para outro problema. Não, tem que continuar cuidando, porque política social tem que ter continuidade. A gente está tendo a volta da mortalidade infantil, a volta do sarampo, a volta da sífilis, a volta de doenças que a gente considerava superadas no Brasil. Por quê? Exatamente porque não estão cuidando, porque estão desmontando a nossa rede de proteção social. Bom dia, Tereza. Além dessa questão da descontinuidade das políticas sociais, a gente também tem um outro problema, que é a questão da reforma da Previdência, que a gente já sabe que mesmo com as modificações dos destaques vai acabar atingindo os mais pobres. E a Operação Pente Fino, que começou no governo anterior, mas que prossegue ainda mais aprofundada no governo Bolsonaro, que agora, além de suspender aposentadorias por invalidez, seguro-saúde, também alcança as pessoas que recebem o BPC, o benefício da prestação continuada, que é para famílias que têm ali renda per capita de até 1/4 de salário mínimo, pessoas com deficiência, idosos em situação de pobreza. Então a gente pode inferir que, se essa reforma for aprovada desse jeito, se a gente continuar com essa operação Pente Fino, que faz suspensão aí de benefícios de forma bastante questionável, a fome vai piorar. Não, com certeza absoluta. Está piorando porque o desemprego aumentou muito, né? Tem um dado que o IBGE divulgou o ano passado, que dá um pouco a essa dimensão da importância da aposentadoria como rede de proteção. Nós tínhamos, em 2017, mais de 5 milhões de domicílios, ou seja, lares, que eram sustentados por aposentados. Por quê? Porque o filho, né, o pai ou a mãe, né, essa segunda geração, estava desempregado, então eram os avós que cuidavam dos filhos e dos netos.
Ou seja, no médio prazo, com o desmonte das aposentadorias, com o desmonte do BPC, eles chamam de pente fino e dá uma impressão de que eles estão limpando coisas problemáticas. Não é. Tem uma forma escondida de restringir o alcance das políticas públicas, né, de restringir o acesso ao BPC, de restringir o acesso à própria aposentadoria. Hoje a gente tem uma fila enorme, né, esperando a aposentadoria, e uma forma escondida também de impedir o acesso à população a programas como Bolsa Família e outros, né, seguro-desemprego e assim por diante. Então, o quadro promete piorar muito e nós não vemos perspectiva de alteração, porque o Brasil está minando aquilo que poderia ser a forma de retomada do crescimento econômico, que é garantir renda para a população, que é garantir emprego. Então, sem emprego, sem renda, sem aposentadoria, restringindo as políticas sociais, a possibilidade do país superar essa situação de estagnação e de crise econômica é nenhuma. Então, quer dizer, nós não vemos no médio prazo uma perspectiva de retomada, só de piora. E o cenário com o desmonte da CLT. Né? Então, você tem um conjunto de pessoas desempregadas e os que ficaram empregados, é super importante a gente poder estar dando essa entrevista aqui para a Rádio Brasil Atual, para a TVT, em conjunto aí com o Instituto Herzog, porque a gente tem a oportunidade de falar, inclusive, do próprio desmonte das políticas trabalhistas. Quem está trabalhando hoje, né, a população pobre e que está empregada ganhando menos. Né? Então, você tem o desemprego aumentando e quem está empregado sem proteção. Né? Muita gente hoje na informalidade e com isso sendo valorizado. Né? Antes a gente valorizava a política de salário mínimo, valorizava a formalização, valorizava a assinatura da carteira de trabalho. Agora não se valoriza o desmonte da CLT e a volta do trabalho infantil. Quer dizer, nós estamos voltando aos velhos problemas do século XX, né? E avançando nos graves problemas do século XXI, porque no caso da população pobre no Brasil, coexiste a fome e a obesidade. A população não só não tem acesso a comida saudável, como tem acesso a uma comida que é junk food, que é uma comida porcaria, né? Inclusive por falta de informação. O governo está tirando informação dos pacotes, hoje você não consegue mais ter uma regularidade de regulamentação e aumentando a quantidade de veneno, né, de agrotóxicos autorizados no país. Então, essa população pobre estará sujeita a uma situação de subalimentação com graves problemas nutricionais e graves problemas, né, de ter acesso a um alimento com toxina. Comida lixo, né? Junk food, já que você está aí na Inglaterra, né? Tereza, fala pra gente, conta pra gente o que você está fazendo. Aí você está fazendo um estudo, dá mais detalhes aqui pra gente, já que você está aí. Não, eu estou aqui na Universidade de Nottingham trabalhando com pobreza e segurança alimentar. É um projeto bem interessante que a gente vinha fazendo no Brasil, discutindo alguns nichos, né, alguns territórios que existem, inclusive, em países como a Inglaterra, mas a gente está olhando principalmente em países em desenvolvimento e pobres, como Brasil, Bolívia, Paraguai, territórios que a gente chama de desertos alimentares, né, food deserts. São áreas onde a população quase não tem acesso a um alimento fresco, saudável, fruta, verdura, arroz, feijão, e tem muito acesso a isso que a gente chamou de junk food, essa comida que é uma comida hiperprocessada, né, cheia de sal, de açúcar e de gordura, e sem nutrientes, sem fibra. Então, tem muitos lugares, inclusive em países desenvolvidos, onde parcela da população, principalmente os mais pobres, acabam não tendo como comprar comida, não tem tempo para fazer. Então, como enfrentar esse problema? O que a gente teria que fazer no Brasil é caminhar junto com essas três frentes. Aumentar o acesso à renda da população pobre,
né, que foi por isso que o Brasil saiu do mapa da fome, com salário mínimo, com valorização do emprego, com Bolsa Família, com políticas de fortalecimento da agricultura familiar, com transparência, tudo que eles acabaram. Segundo, enfrentar fortemente o aumento da obesidade, que acomete não só os ricos, mas também os pobres, né? Os pobres, no caso, convivem com os dois problemas, e melhorar o acesso a alimentos frescos e tentar regulamentar e restringir a quantidade de agrotóxicos nocivos. Tem agrotóxicos que estão sendo liberados hoje por esse governo do mal, certo? Que são agrotóxicos proibidos aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na maior parte dos países da Europa. Portanto, nós estamos virando o lugar onde tudo que é proibido no resto do mundo está sendo vendido aí. Então, nós somos o depósito desse lixo tóxico das grandes multinacionais. É verdade. A gente tá sendo. Isso aí a Larissa Mies Bombardi falou no ano passado inteiro, viu, Tereza, sobre o Atlas. Fizemos aqui um Atlas radiofônico com ela, mergulhando nesse tema, nesse Atlas que ela fez, muito importante, e agora está sendo extremamente atacada aqui também no Brasil por conta disso, né? E tem uma questão também, né, Marilu, Tereza, que é o que a Larissa também falava, de você passar da discussão da segurança alimentar para a soberania alimentar. E parece que o Brasil está regredindo nos dois aspectos. Não, está regredindo, é pré-fome. Hoje não se nega que não tenha problema por política de segurança alimentar. Se nega que exista fome no Brasil. Quer dizer, quando você esconde um problema, né, que é uma forma cínica de justificar por que eu estou acabando com políticas sociais, esse problema teoricamente desaparece. É o caso do trabalho infantil. Nos Estados Unidos não tem indicador de trabalho infantil. O trabalho infantil não é crime. Então, o que você diz? Não tem trabalho infantil. Não, infelizmente tem. No Brasil, qual foi a forma da gente acabar com a fome? Qual foi a forma da gente reduzir o trabalho infantil? Trazendo esse assunto para a luz. Né? Existe fome, onde ela está, onde são os piores lugares, onde nós temos que enfrentar com políticas mais ofensivas. Né? E com isso, criminalizar aqueles que estavam realizando trabalho infantil, né? Viabilizar que essas crianças, essas famílias tivessem renda, porque os pais, as mães, não gostam que as crianças trabalhem. Às vezes as crianças trabalham para ajudar a família, porque trabalha da mesa para a boca, do trabalho para a boca, né? Quer dizer, trabalha para comprar comida. É isso que a gente estava superando no Brasil. E agora começou a se valorizar, não, o trabalho infantil é uma coisa boa. Quer dizer, o nível de retrocesso e de autorização dos desmandos vem do próprio presidente da República. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Perfeito. E com essa gravidade a gente termina aqui a nossa conversa, Tereza. Um grande abraço para você, excelente trabalho. Fiquei muito curiosa sobre essa sua investigação aí, enfim, esse teu estudo aí na Inglaterra, né? Falando da Bolívia, do Paraguai. E parabéns, Brasil também, parabéns, viu, Tereza, pelo seu trabalho. Parabéns a vocês. Obrigado, Marilu. Obrigado, Glauco. Um abraço. Um abraço, até mais. Falamos aqui com a Tereza Campelo, doutora em Economia e ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.